Salve a malandragem. Ê, catimbozeiro! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem.
noite a todos, boa noite aos irmãos, aos ouvintes, aos simpatizantes do programa. Estamos aqui reunidos para mais um programa Amigos do Seu Zé. Queria agradecer muito pelos elogios dos últimos 2 programas, com a presença do senhor Exu e senhora Maria Padilha, e o dos Erês também, das crianças, que foi fantástico, foi muito bacana. Depois eu vou passar a agenda para vocês saberem como acessar, como mandar as perguntas, e a agenda do Templo da Luz Dourada. Eu sou a Lu, médium do Templo da Luz Dourada. Eu vou passar a palavra para o seu Zé. Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao programa. Obrigado a todos pelas perguntas. Obrigado aos ouvintes, aos participantes. Vamos aos nossos agradecimentos. Hoje nós temos um convidado especial no programa. Temos a nossa querida Cabocla Jurema, que está aqui nos ajudando no programa hoje. Nós temos também o seu Zé e temos também o Boiadeiro aqui, que vai estar ajudando a responder as perguntas, questionamentos e dando embasamento aí para tudo aquilo que a gente vai falar com vocês hoje. Axé. Seu Zé. Boa noite, força de pai alguma, eu achei um povo da rua no caminho de vocês. Boiadeiro. Boa noite. Que Pai algum possa abrir os vossos caminhos. E que Pai Xangô lhe permita tudo que for do seu merecimento. Senhor. Seu nome, Boiadeiro? Chico Boiadeiro. Tá certo. Salvadeiro, esse é quem vos fala, a Cabocla Jurema. Mãe, esse é desse Cajuá. E se peço que vocês agora fechem os olhos e abram os ouvidos da alma do coração. Esse pode ouvir, esse escutar com os olhos que os homens não podem ver. Você tem que desprover de roupagem dos seus olhos imediato para que seu ouvido possa escutar. Porque vocês não veem nós, mas você sente nós, escuta nós. E Cabocla esse clama e pede para Pai Tupã esse saúde espiritual para vocês. Porque tendo esse ouvido são, sem estar doente, quando escuta a coisa aí, e pode praticar. Porque quem não tem ouvido são escuta, mas não pratica. Estes estão aqui, quantos anos desse programa que diga, falando, e vocês ouvindo. Peço para que vocês escutem esse. Mas escuta, não o que você quer, mas o que é preciso falar, o que é preciso você aprender. Quando você vai colher uma erva, você tem que sentir, você tem que pedir licença, você tem que se aproximar da mata. Você tem que saber a erva para colher, hora certa, lua perfeita, clima bom, e principalmente para que ela vai servir. Colher só para colher, armazenar e guardar só para guardar, e não utilizar o que você foi buscar, não serve nada. Então vocês que têm ouvido o programa, a escutado bem, e não ter aproveitado os ensinamentos, esse precisa ouvir verdade, abrida. Abre os ouvidos, filho, nesta noite. Que Pai Tupã e o Sagrado Grande
pajé, ilumina e abençoa tua caminhada espiritual. Sarva a todos, caboclo e cabocla. Sarva a corrente de índios. Esse salva toda a miscigenação cultural desta grande terra e nação que foi escolhida para ter Umbanda. Umbanda, orgulho nosso. Umbanda, local terreiro sagrado, onde guias podem dizer as palavras que este faz ensinador. Vocês têm que respeitar o solo. Louvado seja isso. Começar com os agradecimentos aqui. Boa noite, muito obrigada, senhora Maria Padilha, por se submeter a nos ensinar nesse programa. Adorei a participação do senhor Exu Sete Ossadas, não conhecia esse mistério. Poderiam apenas me explicar o que significa seu nome? Salve, é Amanda de São Luís. Amanda, até onde eu sou permitido a explicar para você. Se você tem um pouco de estudo, você deve saber o que está ligado a osso, sete, ossada, e por ser um mistério de Exu também, né? É um Exu que trabalha para o Mulu, tem os seus 7 mistérios, cemitério, não preciso nem falar, né? Tá bom. É isso. Tá bom. Tem os nomes que são ocultadores e tem os reveladores. Esse é um nome revelador e já está de bom tamanho. Pois aí, estuda, lê. Boa noite. Gostaria de saber o que eu falo quando tenho que bater cabeça. Porque onde eu vou eles não explicam, mas gosto de ir lá. Axé é Jade Cristina Amorim. Então, conversa lá com o dirigente lá para ele te apoiar e explicar, porque assim, tudo tem uma explicação. Mas, se ninguém te falar nada, filha, o momento de bater cabeça é o momento onde você vai se ligar com o Congá, você vai se ligar com os trabalhos. Se você não souber o que pedir, se você não tiver o que agradecer, peça perdão, mentalize o dia que você teve, peça para se desligar das questões materiais, ligar nas questões espirituais, agradeça e tenha um bom trabalho. Não tem uma reza específica como se fosse uma oração. Cada momento é um momento de cada um. O ato de bater cabeça é um procedimento litúrgico, ritual, numa reverência entrega máxima do ser, onde ele se prostra de frente ao seu local sagrado, absorvendo todas as forças da natureza, desde a fé, do amor, do conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. O que pedir diante de um local sagrado? O que falar diante da casa que te recebe de braços abertos para você evoluir? Pedindo paciência, humildade, se entregando naquela hora. Esse faz parte de todo o ritual litúrgico. Tem fundamento, esse formoso. Gostei, continue perguntando esse formoso, Gostei de pergunta, filha. Boa noite. Tenho um amigo que tem problemas sérios com seu irmão. Apesar de morarem juntos há mais de 20 anos, até hoje não se falam. Se amam demais, mas acredito que o orgulho é maior. Sugeri que procurassem ajuda no kardecismo ou na Umbanda, e um deles lhes conversou. Mas ainda assim queria ajudá-los. Posso fazer algo para expandir a consciência dos dois aos poucos e abrandar seus corações? Super obrigado. É o Fabrício de Taubaté. Esse karma, esse dívidas. Você tem que clamar a Deus, Pai Tupã. Por essa amizade diluída em outros mistérios, outras vidas. Essa convivência difícil, você está no meio de uma briga que não lhe pertence. Mas fica doído, não é? Esse formoso, gostei do sentimento, parabéns. Significa que você é um bom ser humano. Cabocla Jurema pede para que você
diga para eles que toda vez que você puder, você diga que você vai ajudá-los. Sempre. Viu, filho? O que fazer, clamar, filho. Evocar a Deus, conversar com o grande Pai Tupã, e pedir para que essa solução aconteça. Mas, filho, esse mistério que você não vai saber como ativar esse amor familiar, escondido e oculto. Às vezes é preferível eles não se falar do que se agredir verbalmente a vida toda. Às vezes o silêncio ensina mais do que a agressividade no falar. Alguma coisa acrescentada? Acrescentar não, né? Não, pode. Vamos lá. Pode seguir. Boa noite. Sou um bandista há 5 anos e estou em evolução de conhecimento. Estudo bastante e gostaria muito de agradecer a todos os nossos orixás e ao seu Zé por me dar tantos conselhos e puxões de orelha quando necessário. Nossa mãe de santo faleceu há quase 1 ano e nosso terreiro não está fazendo trabalhos abertos desde então. Meu marido é Ogã e ele é um instrumento de incorporação dos nossos guias amados. Isso está errado? Na minha casa tem ponto firmado para sustentar os trabalhos. Obrigado pela atenção, um grande abraço a todos e salve nossos amados orixás. Carolina Vilhena de Rondônia. Filha! O terreiro mudou de interesse. Cadê o guia-chefe dele? Se está incorporando é porque alguém falou. E se ninguém incorpora porque quer, assim. Se veio um guia e ele se tornou médium, Ogã médium de incorporação, e o guia disse, eu vou atender, porque quando o guia não quer atender, o guia diga, salvadeira e vamos embora. Filha, vocês estão fazendo coisa boa, estão caridando por mais firmeza que vocês possam ter, você está com medo de assumir essa responsabilidade dentro da sua casa? Digo para você, cajuar é feito para cajuar. Cajuar não... filhos começam a cajuar, mas tem que entender que cajuar é só uma ponta do degrau, Então, se seu marido, esposo, começou saiba que isso vai estar levando a um terreiro. Ele está ficando se formando um chefe de terreiro. Então, os guias desta coroa desse Ogã têm que conscientizar ele que ele precisa se preparar para ser um babalaú. Preparo, estrutura. E casa, vai ficar energia negativa. Filha, não tem como não evitar certas preços que se paga de levantar e colocar a mão em espíritos das trevas. Filha, é a reação de uma ação. Fato. Não é isso, Zé Printa, boiadeiro? Então, está determinado. Ele está, se tivesse mesmo com medo, não tinha começado, Então, se existe sim, sei que existe, um guia-chefe, um mentor, um guia de frente, e os orixás de coroa, porque existe, vocês têm que se preparar. E filhos espiritual, eles são igual erva que nasce em campo que não é coletivo. Erva procura um bem-estar. Filhos vão procurar quem vai dar. Mas filhos vão embora e diga tchau. Vão para a casa deles. Quem fica é sua esposa e seu marido. Então sentem os dois têm que entrar em acordo com o que vai ser do futuro espiritual. E já que já se percebeu essa liderança dele, que ele tomou a frente perante aos outros irmãos, nada mais justo que os irmãos também ajudar para ter um canto. Ter um canto para poder seguir o terreiro. Porque não pode acomodar dentro da casa. Boa noite, mãe Mônica e seu Zé.
Estou seguindo o Boa conselho noite. dos senhores em estudar, mas independente do estudo que não se aplica no terreiro. Tive uma dúvida em relação ao desdobramento. Eu, em um livro, li que quando dormimos, o nosso espírito pode ser levado para ajudarmos na espiritualidade e também pode ocorrer para o mal. Diz que podemos ficar presos ao lado espiritual. Isso é verdade? E como seria isso? Temos que nos proteger quando dormimos? Axé e obrigado. É Mariana, do Rio de Janeiro. Filha, é assim. As questões de desdobramento espiritual, né, não são para qualquer um, tem um preparo, tem uma série de coisas. Muitas vezes você sai em espírito para aprender. Né? O espírito sai, vai aprender, vai fazer as coisas, mas isso tudo tem um amparo espiritual. Né? Você não desdobra e sai andando sozinho por aí. Né? Tem todo um preparo espiritual, tem guardiões que tomam conta, e assim, como a cabocla estava falando aqui, né? É louvável que você estude, mas dentro de você existe o discernimento do certo e do errado. Então, vamos separar, né? De qualquer forma, importante, filha, é você ter o discernimento, né? Nem o espírito se desdobra, fica preso lá e não volta mais, não. Ia ter um monte de gente aí na cama dormindo sem sair de lá. Então, tome cuidado só com essas questões, procure ler coisas de pessoas conhecidas e siga em frente aí. Filhos, o plano espiritual tem organização, tem portas, tem passagens que só se passa aquele que tem licença e outorga, Não se entra em casa alheia sem a devida permissão. Aqui ou se arromba a porta, lá não se arromba a porta espiritual. Nós temos equipes todas forjadas e bem preparadas para quando o espírito faz o desdobramento sem a leve e estrutura autorização, volta para o corpo. É isso. Se não vagar por vagar, esse sem objetivo é a mesma coisa que colher uma erva e não saber para que usa. Então, se não tem esse objetividade e disciplina, não adianta. Esse povo acha que ensina a fazer desdobramento. Né? Esse tem escola que ensina, não critico, mas digo que, então, ensina a pedir as licenças devidas, faz iniciação e vê se tem um mistério atrás desse professor que sustenta este portal. Senão, não tem nada. Proteção e guarda se pede quando acorda, se pede quando chega à noite em casa e vai dormir também. E meu conselho é: vigie seus pensamentos, vigie seus atos, vigie suas leituras, entende? E daí tu vai ter a resposta quando acordar, se teve um sonho bom, se teve um pesadelo. O que prende um espírito encarnado é a sua consciência. Ele não fica preso e inerte numa cama. Só faz isso na hora da passagem. Quando o Pai Omolu faz o corte entre corpo físico e corpo espiritual. Entenda que o corpo espiritual tem os seus cordões e fios ligados ao corpo físico. E só na hora da desencarne é que é feito esse corte. Esse medo de prender o seu espírito quando você está dormindo e ficar numa cadeia espiritual, isso não acontece. Isso não acontece, porque existe uma lei divina em que uma divindade toma conta desse. Se não desencarnou, não fica. Se desencarnou, esse. Então existe isso, filha. A vida da carne e os cordões que se ligam à carne e a vida desprendida da carne. Duas situações diferentes. Para fazer parte com o que não presta, não precisa estar dormindo, não. Pode estar acordado também. O Marcelo Reda, de Nova York, ele fala: boa noite, seu Zé, e ele gostaria de saber se existe algum problema de firmar a trunqueira dentro de casa. Aí ele fala que, infelizmente, ele não tem a possibilidade de fazer isso fora de casa. Aí ele pergunta: algum procedimento que devo sempre fazer quando estou firmando?
velas, elementos específicos. Aí ele fala, muito obrigada, saravá. Bom, Marcelo, o programa de 2 semanas atrás, os seus 7 ossadas, a senhora Maria Padilha, passaram assim praticamente receitas de como proceder nesse caso de quem não consegue firmar a tronqueira fora de casa. Então, assim, entra no site da rádio Toques de Aruanda, que lá tem disponível a gravação desse dia do programa. Só volta um pouquinho, você vai gostar muito desse dia. Isso se você já não ouviu, tá bom? A gente agradece muito a sua participação. E é isso. Quer mandar um axé para ele, pai? Não, salve, filho. Realmente, você vai encontrar instruções lá, mas assim, não tem jeito de fazer fora, tem que fazer dentro. E aí tem outros meios, né? Você não descreve na pergunta. A gente imagina que, pelo teor da sua pergunta, você sabe o que é, ou quando você saiu do Brasil foi para aí, você já foi com seus Exus firmados, já participou de uma casa e já sabe o que é firmar uma tronqueira. Se você já sabe, já tem firmeza, seu próprio Exu te passa orientação de como que ele quer que ponha as coisas ali. Se você não sabe, só quer oferendar o seu guardião, também tem lá no programa lá, como é que faz para você pedir uma proteção, mas é o que a Cabocla falou, né? Uma pedra, um charuto, uma moeda, uma pinga já está de bom tamanho, só não põe no banheiro. Pessoal, é assim, a mãe Mônica disponibilizou o curso de Exu de trabalho online gratuito. Então, assim, ela liberou esse acesso. Você precisa enviar um e-mail, ou entra no site do templo, ou até mesmo pelo Facebook, tem lá um link, ou você manda um e-mail aqui para o templo e pede esse acesso à senha. Então, eu acredito que após esse dia, hoje, ainda tenha mais uma semana para você ter esse acesso. Então, assim, é aproveitar, porque tem ensinamento puro ali. Então, essas dúvidas que às vezes parecem ser bobas ou tudo mais, você vai sanar com essa programação, com esse curso. Então, assim, aproveita, Marcelo, e acessa. Você vai poder assistir ao horário que você puder, às horas que você puder. É gratuito. E você pode imprimir a apostila, que está super bacana, super detalhada também. Então, assim, vamos dizer que isso se torna um livro de cabeceira, tá? Porque você vai estar sempre procurando esse conhecimento, porque dúvidas tem. Então, assim, a questão já existe o caminho para você sanar. É só você acessar, tá bom? Bom, as perguntas você pode mandar para a rádio toquesdearuanda.com, peraí, acho que é isso. Não, é toquesdearuanda@hotmail.com. O Facebook da rádio é Rádio Toques de Aruanda. A gente tem o acesso pelo site do templo, que é luzdourada.org.br. Gente, acessem pelo Facebook a página do templo, curtam lá para que vocês recebam as atualizações, que tá ficando super bacana, tá? E o Facebook do programa Amigos do Seu Zé. Tá lá, gente, acessar e, assim, vão ter dicas dos toques que os senhores têm dado aqui no programa. Então tem bastante coisa legal, tá bom? Vamos continuar, seu Zé? Vamos. Falar? Pode. Acho que eu vou passar uns agradecimentos sobre os Pode programas ser. anteriores, tá? Salve, seu Zé. Obrigada, Salve. seu Zé, senhor Exu e senhora Pombagira, por nos ensinar e mostrar para todos que Exu e Pombagira são espíritos iluminados, cheios de carinho conosco, que são verdadeiros pais e mãe para seus médios. Salve a malandragem, Laroe Exu, Mojubá, Pombagira. É o Alexandre de Pernambuco. Boa noite, agradeço a senhora Pombagira por responder nossas dúvidas e trazer o seu axé divino essa noite. Grande abraço a todos e espero que esse momento se repita muitas e muitas vezes. Laroê Maria Padilha e senhor Exu. É a Salve. Miriam de Goiás. Salve, Miriam. Tá? Vamos lá. Boa noite, adorei o programa de hoje. Isso mostra a diversidade positiva que ocorre na Umbanda, que todas as entidades podem estar trabalhando juntas sem que nenhuma passe à frente da outra. Isso só mostra que é apenas o ser humano que é mesquinho, cheio de vaidade, querendo cargos, reconhecimentos e detalhes. Obrigada a todos pelo grande ensinamento de humildade. É a Camila de João Pessoa. Salve.
Salve todos os seus Zés. Muito obrigado, Pai, por me ensinar a cada programa. Desejo que se repita muitas e muitas vezes. Axé. É a Regina Meireles de São Paulo. Axé, Regina. Boa noite. Somente agradecendo ao seu Zés por ter convidado o Senhor Exu e Senhora Pombagira para nos ensinar mais um pouco. Salve suas forças, Beatriz de São Paulo. Salve, filha. Salve, malandro. Salve, os Zerês. Adorei a presença dos Zerês. Nossa, eu dei risada do começo ao final do programa. Fiquei curiosa para saber o que era aquele barulhinho parecendo ronco. Minha filha estava perguntando por que as crianças ainda não estavam dormindo, sendo que ela já estava na cama. Ela deu risada. Adorei o programa, essa falange nos traz muita descontração. Grande axé e salve a todos. É a Catarina de São Paulo. Catarina, o ronco é um porquinho que a Beatriz tem. Até um porquinho, acho que é de plástico, sei lá, aquele negócio, ela fica mexendo. De apito. E aí ele fica roncando aquilo lá. Ela ganhou aquele porquinho, ela anda com ele pra cima e pra baixo. Ela pôs ele para dar consulta. É. Salve, gostei muito desse programa com os Zerês. Estava triste nessa quarta-feira e ouvindo o programa, a tristeza passou. Que bom. As crianças me fizeram rir e quando terminou o programa, percebi que já não tinha nenhuma angústia em meu coração. Obrigada, seu Zés e aos Zerês. Ariane. Você ouviu. É. Acabou que eu falou. Você riu daí, nós daqui. Nós vimos muito. O programa aqui. Aproveita. É a sutileza do trabalho da Ibejada do Zerês, né? Ele consegue tirar de dentro da pessoa, né? A pessoa, ela escuta, ela sozinha ela melhora. É muito bom isso. Boa noite, Zé. Boa noite, Erês. Boa noite a todos. Tenho um bebê de 1 ano e às vezes ela se assusta do nada. Costuma dormir de olho aberto. É verdade que antes de serem batizados, eles veem espíritos ruins que ficam atormentando eles? É importante batizá-la na Igreja Católica? O batismo pode ser feito na Quaresma? Obrigado a todos. É a Andresa de São Paulo. Mas assim, filha, você tem que decidir o que você quer da vida. Ou você é católico, ou você é um bandista. Na Umbanda tem ritual de batismo. Ela fala de onde que ela é? São Paulo. Então, filha, é um monteiro de São Paulo que batiza criança. É importante batizar sim, toda criança deve ser batizada. Por N motivos. Agora, a questão é assim, não dá pra você ser um bandista e levar na Igreja Católica, o evangélico não leva na Igreja Católica, o católico batiza na Igreja Católica, o evangélico tem os rituais dele lá, e os umbandistas têm os rituais deles aqui. Né? A criança, independente de ser batizada ou não, até uma certa idade, ela tem uma visão espiritual melhor do que os adultos. Agora, sim, tem 2 coisas que você precisa separar, entendeu? Precisa primeiro ver se... Em minha tribo, tínhamos as convicções nossas, sim, de fé, de crença, para poder orientar aquele espírito novo em amadurecimento. E se apresentávamos ao grande Pai Tupã, numa noite de luar claro, onde no escuro fica luar visível. Apresentava a grande Mãe Lua, ao grande Pai Sol, ao grande Mãe Yara d'Água Ondina, a grande Mata. Essas convicções nossas, indiscutível porque nós nascíamos com ela e crescíamos amparados por ela. Você tem que certeza, convicção religiosa. Esse bebê 1 ano precisa ser batizado. Esse precisa ungir esse corpo físico, carne, receber os sacramentos sagrados. Umbanda tem, todas as religiões têm. Convido você, entrar em contato com a Mãe Mônica para batizar por favor, se é de perto, pode vir. Sim. Sacramentos na Umbanda, casamento, batizado e funeral. Existe. Se algum terreiro não faz, talvez porque pai e mãe não se sinta apto a fazer. Mas que existe o fundamento e o ritual de sacramento, esse existe em todas as religiões.
Mas a convicção religiosa sua é a base para o desenvolvimento humano de sua filha. Esse. Boa noite. Sei que é um tema polêmico, mas como dizem que Zé Pilintra é quimbandeiro, poderia falar um pouco sobre a amarração amorosa na quimbanda e como funciona essa religião? Salve, é o Breno. Desculpa, eu não vou entrar no mérito da questão. Assim como a Cabocla disse, você está misturando as coisas, né? E assim, eu vou falar opinião pessoal. Trabalho de amarração de amor não é religião. Aliás, não devia nem chamar trabalho de amarração de amor. Entendeu? Não tem. Isso aí são seres... entendeu? Não é natural. Sabe? Não é natural obrigar uma pessoa a gostar de outra pessoa. Isso não existe. Entende? E quimbanda é outra coisa. Tá? Também tem seus sacramentos, tem seus preceitos, tem sua religiosidade. O pessoal tem mania de associar com o mal porque não conhece as coisas. Segue em frente. Eu acho que isso aí está partindo de uma curiosidade sua. Estude para que siga em frente a sua vida. Quer falar alguma coisa, Badinho? Só já tocando no que já foi dito, tem que se tomar muito cuidado com o que associa, né? Já foi associado nessa pergunta a amarração com a quimbanda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá certo? A quimbanda também é uma religião cultuada que não se deve misturar com a amarração. A amarração, como já foi dito, não é religião. Não é religião mesmo. Estou frequentando a Umbanda há 2 anos. Pelos terreiros que passei, todos me falaram que para desenvolver minha mediunidade. Porém, os mesmos terreiros não fornecem dias específicos de estudo ou para o desenvolvimento. Gosto muito da Umbanda esotérica, porém o atendimento às pessoas é restrito. Desde então venho estudando por conta, inclusive com vocês. Existe algum problema de escolher algum terreiro que não presta tal auxílio? Como faço? É o Fabrício de Taubaté. Olha, moço, vou falar uma coisa para você. Sim. Alguma coisa deve ter, porque médium não nasce pronto. Em algum dia específico deve ter, o dirigente espiritual faz alguma coisa que talvez você não está sabendo. O correto é você ter o desenvolvimento. Existem terreiros que é separado, é um dia específico que vem os médiuns lá para aprender, tal. Existem terreiros que fazem no final do trabalho de atendimento espiritual lá da consulta. Aí vai do dirigente, vai do terreiro, vai de como é que ele coordena, como é que ele aprendeu, como é que ele faz. Mas que tem que ter, tem que ter. Não tem como você... tem técnica, você tem que estudar, depois você tem que ter uma afinidade com o guia espiritual. Né? Você não vai estar botando o pé no terreiro, o guia vai pegar você e já sai trabalhando. Não funciona assim. Né? O ideal é que você procure um terreiro onde que ele te dê condição de você exercitar a sua mediunidade na plenitude, que vai desde o estudo ao desenvolvimento e depois ao trabalho em si. Vamos lá. Boa noite, seu Zé. Trabalho na Umbanda há 22 anos. E há alguns meses jogando búzios em um candomblé, foi-me dito que estou com cobrança de santo. Onde há necessidade de fazer santo? Saberia me explicar por quê? É a Regina Célia de Poá. Então, filha, sua pergunta me deixa assim, triste, para não falar alguma outra coisa, vamos dizer assim. Você trabalha 22 anos na Umbanda, que é o que a Cabocla falou umas perguntas atrás, convicção religiosa. Foi procurar o quê lá no candomblé? Se está faltando alguma coisa, você tem que conversar com o seu dirigente espiritual e ver o que está fazendo. Assim, são religiões totalmente diferentes. Né? A Umbanda trata de uma maneira e o candomblé trata de outra. Diferente.
E são questões que estão ligadas à convicção religiosa, está ligado com aquilo que a pessoa acredita, né? Esses 22 anos de Umbanda que você praticou, você não falou se foi feliz, se foi infeliz, aconteceu alguma coisa. Então, se tem alguma insatisfação em relação a isso, você tem que cuidar. E nada impede de você chegar à conclusão que você tem que ir para o candomblé. Então vai, siga os preceitos e siga. Procure uma casa boa para trabalhar. Existem muitas casas boas e honestas onde se pratica o candomblé, assim como existem muitas casas boas e honestas que se praticam o candomblé, assim como tem casa que também não é. Você tem que procurar. Procurar e aí segue. Você tem que identificar porque nesses 22 anos agora você resolveu procurar em outro lugar alguma resposta de alguma pergunta que você tinha dentro de você, ou ninguém respondeu, ou você não fez. Esse outro lado de feitura de santo, pergunta que faço para você, filha. Você vai usufruir e depois você vai usar e praticar isso como? Tudo que você vai receber dessa feitura. Então, saiba que todo compromisso que você faz com divindade, seja esse divindade, esse Zé Pilintra e todos os companheiros de cá. Esse divindade está acima de religião. Mas se você se faz compromisso com ela, você tem compromisso com ela. Então, preste atenção que tipo de comprometimento que você está buscando. Sim, filha, veja como fazer. Porque esse povo faz santo e depois joga filho para o mundo e não sabe como proceder para depois esse não adianta colher esta erva e não saber para que faz. Esse assunto, a gente tem aqui a Ana Paula do Rio de Janeiro, que ela fala: boa noite a todos. Recentemente procurei um pai de santo e ele jogou búzios. Após perguntar meu nome completo e data de nascimento e fazer cálculos, me disse que tenho 2 odus negativos. Ao jogar, confirmou que esses odus atrapalham a minha vida e não me traz felicidades. E que eu teria que fazer um trabalho para despachar esses odus. Gostaria de que me explicassem o respeito de odus. É possível isso na Umbanda? Grata. Entra dentro desse mesmo contexto, né, mãe? De procurar alguma coisa e... Esse na Umbanda, querida filha, esse, vamos dizer, tem muita coisa que atrapalha a sua vida, tem muita coisa que ajuda a sua vida. Esse filho levantar de manhã, esse sorrir, esse de frente ao espelho, porque vocês têm um espelho, né? Nosso espelho era a água. Vocês têm um espelho, vocês têm todas as coisas transformadas. Olha dentro desses seus olhos, dentro do espelho, e vê o que realmente da sua vida está negativa. Não se preocupa com o odum. Se preocupa com a atitude, com o pensamento, com você como ser humano. O que tem te feito infeliz? O que tem feito você ficar cansada? Situações não resolvidas intimamente. Cabocla diz: filha, vamos consertar. Usa dessa erva de sua sabedoria. Você é tão generosa. Para você, usa essa generosidade humana que Deus dá para todos para praticar para dentro de você. Transforma, analisa primeiro o que de negativo, porque é mais fácil pensarmos que o negativo se instala em nós. Não, o negativo não vem de fora para dentro. Ele só vem de fora para dentro e atinge quando dentro já tem uma forma de se ligar. Eu gostaria que você repensasse os conceitos religiosos seus, da mesma forma, convicção religiosa. No começo do programa hoje, Cabocla Jurema já disse para todos os ouvintes o que fazer. Então, independente da pergunta vir de uma vertente para cá, ou de um caminho, ou de outro, o objetivo deste programa hoje, Zé Pilintra, foi com relação, vamos resumir para terminar esse programa, convicções religiosas. O mais importante é amar
aquilo que você se dispõe a praticar. O resto, aos poucos, se você tem convicção religiosa, você tem confiança, não é? De batismo de filho, de fazer uma trunqueira, de ir buscar a feitura de coroa em outro lugar, de saber bater cabeça, tudo é convicção religiosa. Então, resumo desse programa desta noite, e Cabocla Jurema, agradece de fazer parte desse ensinamento dentro do mistério caboclo e cabocla, doutrinar, doutrinador, Cabocla Jurema, diga para os 6 filhos, convicção religiosa é a força e a chave mestra para descortinar as ignorâncias espirituais impostas por pessoas que também não têm suas convicções firmadas. Cabocla Jurema agradece a todos os filhos e filhas, não só da Umbanda, mas que se dispõem a ouvir este programa, porque realmente quer crescer e evoluir. Salvadeiro, salva. Salva, Cabocla Jurema! Salve os caboclos e as caboclas! Um axé a todos, um beijo no coração. Que o mistério caboclos e caboclas ilumine a sua vida. Que o mistério boiadeiro também conduza e direcione os seus caminhos. Por mais áridos, por mais seco que seja o caminho, saiba que se você tiver a paciência, não é? De seguir, você vai encontrar a água necessária para saciar a sua sede, a sua fome de saber. Ouvintes, filhos e filhas, irmãos de jornada e nessa trajetória espiritual, nós temos, em agradecimento e pela forma como vocês têm participado junto com a gente dessa programação. O seu Zé Pilintra, sempre na mesma cadência e da mesma forma, dizendo o seguinte, sempre para nós, vamos ser flexível com a vida, vamos saber distinguir entre o certo e o errado. O que é certo aqui também é certo no plano espiritual, o que é errado aqui também é errado no plano espiritual. Então, eu quero agradecer a todos vocês, dizer para vocês que essa semana ainda está disponível e tem também a rádio que está divulgando o curso de Exu de trabalho. Eu quero agradecer aos mais de 1.500 e-mails que veio. Eu quero agradecer mesmo a mais de 1.500 pessoas buscando o curso Exu de trabalho na Umbanda. Isso realmente não é pela quantidade de pessoa, mas é pelos e-mails que nós recebemos, das pessoas depois comentando que o curso foi bom para isso, que foi bom para aquilo, pessoas também criticando que deveria ter feito isso. Agradeço as críticas, tá? Agradeço. Às vezes eu sou mais ácida do que doce, porque às vezes as pessoas precisam ouvir algumas coisas curtas e retas na vida. Porque de nós ficarmos abanando as costas e nanando pessoas, as pessoas às vezes não se mexem. Filhos e filhas, eu só me tornei quem eu sou hoje com as quedas, com os tombos, com as dores e com os chacoalhões. Entende? Às vezes eu sou muito incisiva, se eu sou muito firme nas minhas colocações, é justamente por acreditar aquilo que eu faço. Porque eu tenho que ser o meu exemplo de pessoa, de ser humano. Entende? Então, assim, eu quero que vocês saibam que isso é feito, este programa é feito com verdade. Verdade da Rádio Toques de Aruanda. Verdade do Templo da Luz Dourada. Nós não fazemos um papel. Nós não fazemos de conta aqui. Nós não nos encontramos antes. Nós chegamos minutos antes, falamos bom dia, gravamos num sábado. Todo sábado é gravado esse programa aqui. Então, se você quiser um dia assistir ou participar do programa, fica a minha porta do Templo da Luz Dourada aberto para te receber. A cada 15 dias nós gravamos o programa. E ele vai ao ar às quartas-feiras à noite. Tá? Só que nós não falamos antes. Momentos antes.
e vem selecionando os assuntos para podermos responder a melhor forma possível. Não fique chateado se a sua pergunta não foi respondida ainda, porque está em ordem cronológica. Conforme vem vindo, a pergunta que vem, nós vamos colocando em ordem cronológica. Então eu quero realmente agradecer isso, as críticas, as sugestões, os elogios. Tudo isso faz a gente melhorar, tudo isso faz a gente crescer, tá bem? Eu sou uma Ialorixá com 27 anos de trajetória umbandista. A Umbanda é a minha convicção, não só religiosa, mas também uma metodologia de vida. Eu preciso ser o meu exemplo. E você seja o seu exemplo. Entre no nosso site www.luzdourada.org.br e pesquise lá as formas de você estudar. Curso de doutrina, EAD, Doutrina e Cultura Umbandista, não tem mais distância. Na Rádio Toques de Aruanda tem a plataforma de ensino. E outros irmãos também estão fazendo isso. Antes de você entender, entre no nosso canal de YouTube, tem vídeos, aulas gratuitos, assista, vê se você gosta, porque de repente você não gosta do jeito que eu me coloco, né? Talvez não seja a forma de você gostar, porque às vezes você tem que gostar do seu orientador, né? Você tem que gostar do jeito que a pessoa se coloca. Enfim. Então, um beijo grande no coração de todos, axé. Que Oxalá ilumine e abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana e que seu Zé Pilintra possa sempre ser o percussor de tantos destinos, que ele possa sempre abrir as portas para que não só Cabocla, Exu, Pombagira, Herê, Cigano, Boiadeiro, todos os guias possam comungar desse mistério Zé Pilintra, que abre as suas portas para todos os ensinamentos da vida. Tá bem? Um axé, obrigado, um beijo no coração. Gente, obrigado por mais um programa, obrigado por vocês existirem na nossa vida. Nosso Senhor do Bonfim ilumine e abençoe a todos. O programa foi ótimo e nos encontraremos nos próximos programas. Axé e obrigado. Salve a malandragem. Ê, catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador.